Ok, nós estamos ainda no período chamado Tiatira, quando a igreja é a igreja estatal no Império Romano. Ela usou e se casou com o governo romano para formar algo que não era muito bíblico, e nós estamos analisando essas coisas. Na aula anterior, nós vimos como essa igreja decidiu inventar várias novas doutrinas ou ensinos que não se encontram na Bíblia. E nós vamos continuar vendo essas coisas nessa aula hoje. Então, vamos chegar aqui na apostila, página 23, o último parágrafo, tá bom? A igreja não estava livre de imoralidade nesse período. Líderes religiosos tinham concubinas. O papado, especialmente nos séculos 10 e 11, consistia em homens muitas vezes violentos e debochados. Alguns tinham amantes e muitos viveram ao papado por meio de suborno. Tudo isso é explicável pelo casamento da igreja com o governo e pela separação do povo das Escrituras. Então, essa última sentença é muito importante. Como é que tanta pessoa imoral conseguiu entrar na liderança da igreja, que na época era o papado e esses bispos e tudo? Porque o governo ajudava a igreja, então ser bispo, ser papa era algo de autoridade, algo de dinheiro e de riqueza, algo de fama e de ser algo especial. Então, muita pessoa pagã que não honrava a Deus, não tinha Cristo, entrou nessas lideranças da igreja, na liderança da igreja. E além disso, essa segunda coisa na última sentença, o povo estava perdendo contato com a palavra de Deus. A igreja tinha ela, só que os cultos estavam em latim, o povo começou a falar outras línguas, então com o tempo o povo não tinha mais contato com a palavra de uma forma clara e íntima, os ensinos ficaram cada vez menos e os líderes da igreja faziam muita coisa, ensinavam muita coisa, e o povo não estava nem aí. Vamos para a página 24, por favor, irmãos. Durante esse período, a influência política de líderes religiosos cresceu muito e o Sacro Império Romano-Germânico nasceu. Então, estamos falando de um império cuja liderança é a igreja. Ok? Isso não é bíblico, é o que aconteceu, não é o que Jesus disse quando ele ensinava as coisas sobre o futuro da igreja, mas é o que aconteceu. E então o Papa se tornou basicamente o rei, ele que mandava durante esse período, não o período inteiro, mas ao longo dos anos o papado cresceu cada vez mais nessa autoridade. Em 1022, a Igreja Católica executou pessoas que não concordavam com os ensinos dela, as queimando na fogueira. Isso era o início de muitas execuções contra os que não concordavam com as mudanças da Igreja Católica. Agora, precisamos entender algumas coisas. A possibilidade de uma igreja poder executar as pessoas vem porque a igreja tem poder político, ok? Então, a igreja se tornou algo político. Nós estamos entendendo essa parte da situação. Diz aqui, era o início de muitas execuções contra os que não concordavam com as mudanças da Igreja Católica. Esse ponto mostra outra coisa, que é o seguinte: havia pessoas no Império que não concordavam com a Igreja Católica. Nós estamos enfatizando muito essa igreja estatal, e dá a ideia que todo mundo se tornou católico
Só tinha católico no mundo. Tal não era a realidade, não é a verdade da situação. A maior parte sim, quase todo mundo seguia a rotina da Igreja Católica. Porém, o fato que existia essas execuções, pessoas sendo martirizadas pela fé na Bíblia, em Cristo, etc., mostra que havia pessoas que não concordavam com a Igreja Católica. E eu já enfatizei isso, mas a história desses povos é um rastro de sangue. Porque como é que você vai escrever sua história se a sua vida está em perigo? Se a cada momento você não concorda com a igreja estatal, você pode morrer. Então, como já foi enfatizado, quando nós estudamos esse período da igreja Tiatira, nós estamos vendo uma situação da igreja estatal dominar, controlar, matar quem não concorda, e grupos que são nossos antepassados, porque nós não somos católicos e nossa igreja não saiu da igreja católica. Nós precisamos descobrir a história dos nossos antepassados através, muitas vezes, dos escritos da igreja católica. E a gente vai lendo, eles falam, esse povo deu problema para nós, esse povo deu problema para nós. Quais são esses povos? Os nossos antepassados. Nós dávamos problemas para a igreja católica. E na época, a igreja católica matava. Hoje não mata tanto. Hoje é diferente, a igreja católica não tem tanto esse poder político. Vamos para o próximo parágrafo aqui, página 24, segundo parágrafo. As evidências de paganismo na igreja eram muitas. Relíquias foram compradas e adoradas. As pessoas acreditavam que estavam comprando pedaços da cruz de Cristo, espinhos da coroa de Jesus e outras coisas. A igreja católica enriquecia através dessas vendas. Além disso, imitando as religiões pagãs, os cultos começaram a incluir o uso de velas e de incensos para os rituais dos sacerdotes ou padres da igreja. Então nós estamos vendo como o que acontecia nos templos pagãos começou a infiltrar a igreja estatal. Lembra, o povo estava muito desconectado da palavra de Deus. Não estava pensando, a Bíblia diz isso, não pode cometer a idolatria, não pode fazer isso e aquilo, é do paganismo. Não, o povo não estava nem aí, porque não tinha muita noção da Bíblia. Ficou muito separado da Bíblia. Então a igreja começou a falar, não, mas você pode comprar essas coisas, pedaços da cruz de Cristo, pedaços da coroa de Cristo que ele usou quando ele foi preso, e você vai receber uma bênção através disso. Deus abençoou, essas coisas são santas. E daí o povo comprava. E o que aconteceu com a igreja católica? Ficou rica. Você já parou para pensar de onde veio todo esse dinheiro da igreja católica? Uma boa parte do dinheiro durante esse período veio dessas coisas. Vendas de coisas que a Bíblia nunca disse era para a igreja vender, mas vendia. E nessa época também, imitando as religiões pagãs, eles introduziram a ideia de usar velas e incensos para os rituais. Quem já viu vídeos ou dentro de uma igreja católica, o pessoal lá com a corrente, o negócio assim, com incenso e a fumaça e tudo isso é pagão, não tem nada a ver com a Bíblia, não está na palavra de Deus. Invenções humanas. Na verdade, a Bíblia fala sobre doutrinas de demônios. Essas coisas não vieram de Deus. Próximo parágrafo aqui. O ensino bíblico, que é que a salvação é por meio da fé e não por meio das boas obras, foi rejeitado. Essa mudança, ainda que fosse grande, foi fácil, porque a liderança da igreja católica já estava cheia de homens não convertidos e o povo já não tinha conhecimento bíblico. Irmãos, vamos para essa passagem extremamente
importante, eu já usei, vamos dizer, milhares de vezes na nossa igreja e no meu evangelismo. Efésios 2, diz aqui em versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos. Graça, o português nos ajuda bastante, porque nós podemos pegar algo de graça, quer dizer, você não paga nada, é de graça. E a ideia da graça de Deus na nossa salvação é que você não paga pela salvação. Você não tem que fazer uma boa obra para merecer a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Fé é basicamente o que eu faço presta atenção, contra as minhas obras para ser salvo. Fé diz, as minhas obras não são suficientes, as minhas obras não valem, as melhores obras que eu tenho são imundas, sujas, corruptas, diante da grande justiça de Deus. Então ele diz aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Fé em quem? Em mim? Nas minhas obras? Não, fé em Jesus. A Bíblia diz, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, ok? Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto quer dizer, essa ideia geral da salvação, isto não vem de vós, não vem dos meus esforços, de quem eu sou. Diz aqui, é dom de Deus. Quantos reais você tem que pagar para receber um presente? Você não paga nada. Ou seria uma compra? Não é uma compra, é um presente. A palavra dom é presente. A salvação é o dom de Deus. Daí ele esclarece até mais, versículo 9. Não vem das obras, coisas feitas por nós, não vem disso, mas para que ninguém se glorie. Então Deus disse, eu não quero que alguém queira se gloriar, olha só quem eu sou, eu vou para o céu por causa de mim. Não, nós somos pecaminosos, ninguém merece tal honra, então a salvação não é através dessa honra, a salvação é pela graça por meio da fé. É isso que, presta atenção, a Bíblia fala, ok? A Bíblia fala isso. Mas o povo, durante o período de Tiatira, ficou separado da Bíblia, estava em outra língua, ficou não permitido nem estudar a Bíblia, o povo ficou cada vez mais separado então. O povo ainda precisava da graça de Deus, não queria ir para o inferno, ou purgatório também, que é antes do inferno, segundo a doutrina católica. Então, o que aconteceu? A Igreja Católica decidiu inventar novas coisas ainda, para dar para as pessoas uma ideia de uma esperança que vão um dia poder ir para o céu. Só que o povo não tinha salvação pela graça por meio da fé. A igreja falou, não, nós vamos dar para você uma lista de coisas que podem fazer parte da sua vida, e através dessas coisas e as suas boas obras, você pode merecer a salvação. E por causa da influência da Igreja Católica, até hoje, você evangeliza, por exemplo, até aqui, Ouro Preto do Oeste, porta em porta, e a maior parte do povo fala que a salvação é pelas obras. Até usa essa palavra às vezes. Fala para mim, não, mas tem que fazer boas obras. Eu falo, mas a Bíblia fala, você nunca leu a Bíblia? E muitas pessoas falam para mim, não, pastor, muitas pessoas falam, eu nem tenho leitura. Infelizmente, há muita pessoa presa dentro da Igreja Católica que não tem leitura e não sabe, só confia na palavra do padre. É triste. É triste. Então, note aqui na apostila, para receber a graça de Deus, a Igreja Católica desenvolveu um sistema de sacramentos. Tem 7 sacramentos aqui. Número 1, batismo, principalmente de infantes. O batismo lavava o pecado original e todos os pecados cometidos antes do batismo, unindo a pessoa com a igreja. Então eles começaram a ensinar essa ideia. O batismo da graça, o batismo salva.
Então, é bom batizar seu nenezinho. Quando você batizar seu bebê, esse vai receber graça para a salvação. Número 2, Eucaristia. Sacrifício da missa se torna o sacrifício contínuo do corpo de Jesus, porque, segundo eles, o milagre acontece pelo qual o pão se torna o corpo literal de Cristo e o vinho se torna o sangue literal de Cristo, algo chamado transubstanciação. Então a Igreja Católica inventou essa ideia também. Você pode participar da Santa Ceia e através disso você vai receber graça. Então esses atos são um mecanismo para Deus dar graça para você. Tudo isso é contra a ideia da salvação pela graça. E eu posso levar vocês para Lucas 23, onde o malfeitor, o ladrão, do lado de Cristo na cruz, ele não foi batizado, ele não tomou a ceia do Senhor, ele não fez nada, nem uma boa obra. Ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: você foi batizado? Não. Jesus falou para ele: ei, você tomou a ceia do Senhor? Não. Jesus olhou para ele e falou: hoje tu estarás comigo no paraíso. Cara, que ele não fez nada disso, nada disso. Ele só tinha uma coisa, um coração que mudou, porque ele não conseguiu nem tirar os braços da cruz para abraçar Jesus. Ele não conseguiu nem fazer isso. A única coisa é que Jesus viu era um coração. E esse mesmo cara blasfemava e zombava de Jesus ainda na cruz. E algo mudou na cruz. Mudou. Então, vamos continuar. Número 3, crisma. O bispo impõe as mãos na pessoa, pelo qual se fortalece a vida espiritual do participante e o prepara para a maturidade espiritual pelo Espírito Santo. A ideia do bispo poder passar o Espírito Santo para você. Número 4, penitência. A remoção de pecados por confissão deles ao padre, os sacerdotes, junto com a satisfação exigida. Então você confessa os seus pecados para ele, e daí você explica como que você vai lidar com esse pecado. Você vai parar de cometer esse pecado, você vai lidar, você vai trazer a satisfação. Número 5, matrimônio, a união de um casal em casamento. E não é interessante isso? A Igreja Católica até decidiu colocar a mão dela no casamento. Ou seja, a Igreja Católica, que era algo do Estado, decidiu colocar os seus dedos em cada parte da vida da pessoa. Não tinha como escapar. Ela controlava tudo, mas por quê? Novamente, a Igreja Católica era um sistema político que governava tudo. Basicamente, irmãos, quando você para pensar, a Igreja Católica alegoricamente pegou o Velho Testamento dos judeus e usou para a igreja. Lembra a lei de Moisés, 613 mandamentos que veio de Deus para Moisés, Moisés passou para o povo, lembra disso? Lembra que essas leis não eram somente coisas religiosas, mas também morais e civis e tudo isso? Lembra de tudo isso? A lei de Moisés para Israel era algo político. E a Igreja Católica queria pegar essa ideia e aplicar para a igreja, mas a igreja não é isso, a igreja não é algo político. A igreja é um grupo de pessoas crentes, batizados, que voluntariamente decidem seguir Jesus e se reunir em nome dele, querendo batizar os novos crentes, tomar a ceia do Senhor e evangelizar os perdidos. Algo voluntário. Mas a Igreja Católica pegou a ideia das leis de Moisés e colocou isso dentro da igreja e falou: você tem que fazer parte da nossa igreja, fazer as coisas do nosso jeito, e se você quiser a graça de Deus para a sua salvação, então nós vamos entrar em cada parte da sua vida, até no seu casamento. Número 6, ordem. Ordena homens específicos para o sacerdócio católico, esse é um sacramento. E número 7,
unção dos enfermos, administrada quando a morte parece ser iminente, para conceder perdão pelos pecados que permanecem e para oferecer conforto espiritual. Isso não é para todos, mas a pessoa que está prestes a morrer, sabe que vai morrer, pode ter esse sacramento, unção dos enfermos, para lidar com qualquer pecado que ainda vamos dizer que existe. Por quê? Porque o sacrifício é contínuo na Igreja Católica. Como é o significado da palavra Tiatira? Sacrifício contínuo. Então a Bíblia profetizou desse período. O povo tinha na cabeça essa ideia. Ainda nós estamos sacrificando a Cristo porque nós ficamos pecando. Só que o livro de Hebreus e o livro de Romanos nos ensinam o seguinte: Jesus morreu uma vez por nós. E quando ele morreu, ele pagou a dívida de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. E há uma música muito linda, não sei se tem uma tradução no português, mas nosso coral cantava e diz, uma parte da música, o coral canta, perdoados para sempre, e diz, perdoados para sempre. Quando eu ouvi essas palavras na música, eu pensei, mas é isso mesmo, sempre, permanentemente, eternamente perdoados nós somos em Cristo. Deus viu o sangue que Cristo verteu na cruz 2000 anos atrás e aplicou essa justiça para nós, porque o sangue dele é perfeito, para nós hoje, na hora que recebemos Jesus, cobrindo a nossa culpa inteira, do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. A Igreja Católica dá a ideia que não. Cada dia você vai ter que confessar seu pecado, cada dia você tem que fazer boas obras, cada sacramento você vai ter que fazer. E o que acontece? Essa igreja política coloca as mãos na sua vida e pega você, e você fica preso dentro de um sistema para o império poder controlar você. E ainda que esse império não exista mais hoje, a Igreja Católica ainda existe. E ainda exige muita coisa assim. E por causa disso, eu falo para católicos ou pessoas influenciadas pela Igreja Católica que eu sou salvo, eu tenho certeza, e a pessoa responde ou reage desse jeito: pá, tem certeza da sua salvação? Que loucura! Você não pode ter certeza da sua salvação. Só quando você morrer, Deus vai julgar e determinar quem é que não é salvo. Ou seja, a salvação é pelas obras, de acordo com essas pessoas. Mas eu falo, mas eu não estou dizendo que eu mereço. Eu estou dizendo que a salvação é pela graça. E Deus me deu a graça dele por causa de Jesus. Então, esses são os 7 sacramentos. Esses ensinos se espalharam no mundo ao longo dos anos, especialmente pelo poder político obtido pela Igreja Católica. Havia grupos que não concordavam, mas a Igreja estatal ficava cada vez mais agressiva para silenciar e eliminá-los. Por causa das novas doutrinas da Igreja Católica, novas práticas foram desenvolvidas. Por exemplo, deixe-me ler para vocês essas novas práticas. Padres e freiras, que nem existia na Bíblia, mas surgiu na Igreja Católica, foram proibidos de se casar. Ok, agora, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas somos criaturas sexuais. Somos. E proibir um padre que tem 25 anos de idade, isso não é muito legal. Não é muito legal. E até hoje, vocês sabem como as coisas acontecem na Igreja Católica. E há vários escândalos até contra crianças, infelizmente, por causa disso. Votos de pobreza, pelos quais todo o dinheiro foi dado para a igreja, foram feitos para ganhar favor com Deus. A Igreja Católica enriqueceu muito através disso. Novamente, votos de pobreza, não existe isso na Bíblia. Orações pelos mortos foram feitas por causa do ensino que tais poderiam tirar mais rápido do purgatório os que já morreram. Então eles começaram a orar pelos mortos.
Vamos orar pelos mortos, porque eu posso orar por eles e eles vão passar menos tempo no purgatório. Novamente, o purgatório não está na Bíblia, e a Bíblia nunca diz para nós orarmos pelos mortos. A nossa missão, irmãos, é uma missão aos perdidos que estão vivos ainda. A gente tem que levar o Evangelho para os perdidos, pregar o Evangelho. Nós não devemos ter essa ideia, não, mas ele morreu, mas eu vou orar por ele. Não, já morreu. Já era, não é a hora de ministrar para essa pessoa. A gente já deve evangelizar agora. Dinheiro foi dado para a Igreja Católica para diminuir o tempo que os mortos passariam no purgatório. Catedrais imensas foram construídas com esse dinheiro e a influência da Igreja Católica só cresceu. Então imagina, cada jeito de exigir dinheiro. Olha, você quer que seu pai não passe tanto tempo lá? Então você pode comprar algo da igreja através do seu dinheiro. Deus vai diminuir o tempo que seu parente passa no purgatório. O confessionário, um cabine ou estande de confissão, foi inventado para o povo poder confessar os seus pecados aos padres. Tem uma curiosidade, alguém aqui já usou um confessionário na sua vida? Alguém da nossa igreja? Já? Aqui? Não? Nunca? Eu fico pensando, qual é a porcaria que esses caras ouvem? Imagina, coisa que só Deus precisa saber. Você quer saber quem tem uma mente suja? É o cara que fica do outro lado ouvindo tudo que as pessoas falam. Nossa, é só Deus que aguenta tudo isso. Mas existe isso na Igreja Católica. Quaresma, 40 dias de abstenção de carne vermelha antes da Páscoa e também de outras coisas. Às vezes eu já ouvi católicos falando, não, eu não vou fazer isso por causa desse período de tempo. Mas Quaresma foi criada pelo menos tão cedo quanto 325, em imitação dos 40 dias de jejum de Jerusalém no deserto. Em preparação para isso, festas como Mar de Graça e Carnaval cresceram muito, enfatizando glutonaria e imoralidade. E Carnaval, por exemplo, a palavra Carnaval é carnival, ou seja, hey, Quaresma está chegando, vamos fornicar, vamos comer um monte de coisa, vamos comer besteira. Porque depois a gente tem que passar uns dias, sabe, é meio difícil. Então, infelizmente, algo que nem é bíblico, que parece espiritual, acabou sendo utilizado para criar mais imoralidade ainda. Página 25. É notável que a Bíblia já avisou que tais coisas seriam um problema na época da igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente de novo. Colossenses, capítulo 2, por favor. Colossenses 2, versículos 20 a 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, Paulo já profetizou coisas e já explicou essa ideia de um voto de jejum. Aí, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu vou me manter de um certo jeito assim. Ele diz aqui, isso talvez seja um tipo de disciplina do corpo, mas espiritualmente não faz nada. Paulo já disse isso antes da existência da Igreja Católica. Mas o povo não sabia disso porque ficou separado da Bíblia. Então a Igreja Católica enfatizou essas ideias e o povo entrou. Vamos para 1 Timóteo 4, por favor. 1 Timóteo 4. E aqui ele dá uma profecia aqui do Espírito. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha aqui número 3, versículo 3. Proibindo o quê? O casamento.
e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças, porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido por ações de graças. Isso também não é somente a igreja católica, a igreja adventista também tem essa ideia que não pode comer isso, não pode beber isso, aquilo, mas ele diz claramente aqui, isso é doutrina de demônio. Olha só, mas quando você tem uma religião, entre aspas, cristã, que separa você da Bíblia e de tudo que a Bíblia fala, você acaba caindo em um monte de besteira, um monte de erro, e você não sabe, e chega um dia uma pessoa, um batista, por exemplo, me fala para você, está errado, e você, que isso é errado, é minha religião, eu creio nisso, mas não é o que a Bíblia fala, e talvez, às vezes acontece, a pessoa fala, mas explica, mostra para mim na Bíblia, e você tem como mostrar essas coisas, a pessoa fala, nunca vi isso. E a pessoa começa a mastigar um pouco a verdade. E muitas pessoas saem, por exemplo, da igreja católica por ler a Bíblia. Simplesmente ter contato com a Bíblia. E por causa disso tem religiões, como a igreja católica, especialmente no passado, enfatizava, que falam não pode ler a Bíblia. Não pode. As testemunhas de Jeová, até hoje, falam isso para o povo do salão. Não pode estudar coisas de outras religiões, de outras pessoas, não pode, proibindo acesso à verdade para manter a pessoa na mentira.